Mengo tengo, no meu tengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. É Mengo tengo, no meu tengo é só Flamengo. Tererê. Já que esse jogo foi ruim, vamos falar de jogo bom? Vamos embora? Falar do Mengo? Do Mengo Tengo? Malvadão? Vamos falar do Mengão, cara, que é o que importa pra gente. Vou te falar uma parada. Quando a gente pensa em... Pode ser pro torcedor mais novo, né? Que tá acostumado aí com o Flamengo, porra, campeão de tudo e tal. O cara vai olhar assim, pô, irmão, tem que ir lá na casa do Grêmio, tem que ganhar desse cara, moleza, irmão. A gente que é torcedor antigo sabe, se vai aqui, porra, pro sul, somente Porto Alegre, cara, visitar Grêmio e Internacional, né, cara, pra jogar fora, cara, jogo difícil. É pra ser um jogo difícil. Mas não foi. Não foi jogo difícil. Acho que o Flamengo dominou o jogo. E aí, quando faz um gol rápido, né? Quando acaba fazendo um gol rápido, né? Logo com 4 minutos ali, uma bobeira do Edenilson! Aí já facilita mais ainda o nosso jogo, né? Não tem jeito. O Flamengo fica com a posse da bola, rotaciona, quando não dá pra avançar, atrai, né? Então, cara, isso aí é bem... Tu citou um ponto agora que eu acho legal, que tava vendo a coletiva do Felipe Luiz, né? E eu esqueci o nome do... Uma coletiva muito boa, de novo, né? Pergunta pra ele, ele até dá uma brincada. O cara perguntou pra ele do plano de jogo dele, né? De alguns caras que ele tem se inspirado, assim, né? Como o Simeone, Guardiola, né? O Jorge Jesus. E aí pergunta especificamente disso. Não, porque o seu time ele gosta muito de atrair para poder sair nas costas dessa pressão. E aí na hora ele dá uma risadinha, balança a cabeça. E a resposta dele é, na verdade, eu não gosto que o meu time puxe o adversário para o campo de defesa. Não gosto que eles atraiam para depois soltar a bola, né, para sair nas costas de quem está pressionando. Porque eu acho muito perigoso, né, atrair o adversário para pressionar a bola aqui no campo de defesa, só que os nossos zagueiros eles têm uma zona de conforto muito curta em relação ao adversário. Então eles se sentem à vontade jogando com o adversário próximo. E aí eu até estava conversando isso com os amigos, né, num grupo que a gente tem do Flamengo aqui também, e o Claudinho, né, ele até comentou, cara, eu acho que ele tá, na verdade, escondendo o jogo um pouco, para não dizer que ele gosta de atrair, claro. O time adversário para poder soltar, né, para não mostrar seu plano de jogo ali. Eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo algo que ele peça ou não, o time faz e os times estão começando a se preparar para isso também, né, porque o Grêmio tentou começar pressionando o Flamengo, e aí, pô, não consegue, toda hora o Flamengo saindo, né, nessa pressão, e aí o Grêmio vai e desce um pouquinho as linhas, mas ao mesmo tempo não deu em nada. O time do Grêmio, como conjunto, coletivamente, por mais que eu acho que no papel tem a qualidade, como conjunto, pra mim, cara, não tem nada, não funciona nada. Não tem ideia nenhuma, você não consegue ver ideia nenhuma no plano de jogo do Quinteiros no Grêmio, né, cara? É uma passagem até agora tenebrosa. E o próprio Felipe Luiz, né, também nessa entrevista, meio que ele se contradiz, né? Porque quando ele fala que não, esse é meio que natural dos jogadores, que eu não gosto desse tipo de jogo e tal. Só que aí depois ele fala exatamente isso, que o Grêmio é um time de encaixe. E aí, como o Grêmio tenta fazer esse encaixe ali, quando o Flamengo consegue, tipo, limpar o primeiro, abre o campo todo, né? Ele mesmo responde isso numa das perguntas lá. E foi o que aconteceu no segundo gol, né? No segundo gol, cara, o De La Cruz aciona a Arrascaeta não acelera, faz como se fosse quase que um pivô, né? Devolve pro De La Cruz de primeiro no Cebolinha, que faz o pivô. Cara, o Gemerson vai no Cebolinha, o Cebolinha consegue desmarcar e tocar pro Arrascaeta, abre uma avenida que não tem mais ninguém, só tem um zagueiro lá meio desesperado, que ele não sabe se ataca o Arrascaeta ou se marca a linha de passe no BH, né? Ele fica nessa de vou, não vou, o Arrascaeta arranca até entrar da área e só dá um tapinha. O nosso amigo Rafael Godinho até falou, né, cara? Impressionante que não bota força nenhuma na bola. Só dá um tapa assim no canto do gol e é isso. No canto. E, cara, o Volpi nem tenta ir na bola, não consegue, né? Boa, ótima partida, inclusive, né? Do nosso uruguaio querido aí. Teve gente graças a Deus, né? Torcendo antes de chegar na live pra gente falar agora eu quero ver aqueles mascaradinhos lá do Mengo Tengo falando da Arrascaeta. A gente cobra o que a gente acha que ele pode render, obviamente. Exatamente. Não fazer dois gols, né? Não fazer 2 gols todo jogo, porque a gente sabe que ele não é esse cara de ficar metendo gol pra caralho. Mas, cara, rendeu o que ele rendeu. Não foi só o gol que ele fez aí. Ele conseguiu criar, girou várias bolas no meio, desceu linha pra receber, né? Conseguiu direcionar muito bem os ataques do Flamengo. Eu achei a associação dele com o De La Cruz, assim, acho que talvez tenha sido a melhor partida dos dois, assim, né? Se associando o tempo todo, ele se procurando, né?
O De La Cruz, cara, que, pô, engatou seu 8º jogo seguido, né, no Flamengo, tá conseguindo ficar saudável e, de novo, jogou bem, cara, jogou bem, dominando o meio de campo ali. Ele é o cara responsável por acelerar ou frear o jogo ali, né? Então, gostei do jogo do De La Cruz também, cara, também. E essa dinâmica do De La Cruz, eu acho que facilita muito o jogo, tanto o jogo do Arrascaeta, que ele fica muito mais solto, né? Ele livre, consegue né, se movimentar um pouco mais, né? Porque o meio-campo do adversário geralmente abre espaço, né, para ele se posicionar e receber a bola nessas entrelinhas, mas facilita muito o jogo do Pulgar também, cara. O que o Pulgar ontem estava encontrando o Gerson, o Arrascaeta e principalmente o De La Cruz, quando subiu uma casinha, né, para poder receber essa bola, foi brincadeira, pô. O Pulgar, assim, cara, pra mim, partida espetacular dele e tem jogado muito. Chovendo molhado, né? Chovendo molhado, tá jogando muito defensivamente e ofensivamente, cara. Acha muito fácil, se movimenta, muita intensidade, atacando e defendendo. Olha lá. Quem chegou no chat aí falando, ó. Olha lá. Falei mesmo e tô aqui só esperando, falando da Arrascaeta. Aqui, cara, a gente não tem parcialidade, não tem passação de mão na cabeça de jogador, não, pô. Se tiver jogando mal, a gente vai falar, pô. Como diria o nosso professor do ensino médio, não tem cabecinha na mão de ninguém, não. Mão de ninguém, não, pô. Ele. Cara, então vamos lá. Aproveitando que a gente tá falando disso, né? A gente já deu um panorama geral aí de como foi a partida. Vamos pro nosso quadro, né? Dos craques e dos bagres. Vamos mesmo. 2-2. Escolhe aí pra gente. Pode ser 2-2. Vamos lá. 2-2. Dois melhores e os dois piores pra você nessa partida. Cara, pior vai ser difícil, hein? Não, pior, acho que só quem entrou depois. Mas os dois melhores pra mim foram o Arrascaeta. Aí, ó, quero ver falar. Arrascaeta e o Pulgar pra mim, cara. Por mais que eu tenha achado a partida do De La Cruz muito boa, e o Rossi, quando foi exigido ali, fez uma defesaça absurda. Eu acho que o Pulgar, o que ele faz nesse meio campo do Flamengo, em relação à marcação, né? Entender quando é que ele tem que subir para poder pressionar, quando o Flamengo está pressionando alto na bola, quando ele tem que descer um pouquinho, porque o time não conseguiu pressionar a bola tão rápido, e aí ele já está cobrindo espaço. Com a bola no pé, então, toda hora encontra um jogador em posição de vantagem em campo. Para mim, jogadoraço. Mas garantiu o cartãozinho amarelinho dele, normal, né? Foi normal dele. Pra não sair a renda fixa, né? Normal demais. Eu tenho que até que jogar um dinheirinho nesse cartão amarelo do Pulgar aí, mano. Que a odd deve estar 0, né? Deve estar 1.01, porque todo jogo ele leva. E pra mim, cara, Bagre. E Bagre, e craque. Bagre. Bagre da partida. Não tem pra mim. Acho que só quem entrou depois mesmo, que o então, Plata, vamos lá. pra mim, não entrou bem. O Plata entrou com 64 minutos, né? Teve bastante tempo em campo, então pra mim ele não entrou legal. E normalmente ele é um cara que a gente diz que entrou bem, né? A gente elogia as partidas que o Plata entra aqui. E ele não foi bem. O Cebolinha entrou muito bem pra mim. Acho que foi o melhor jogo dele depois dessas voltas do Cebolinha. Sim. Fez uma partida muito boa. Eu acho que ele participou pouco, mas quando participou levou perigo, né? Então, é isso que a gente espera dele, pelo menos, né? Exatamente. Eu acho que dos titulares, pra mim, o pior deles, que ele ainda não encaixou uma boa partida depois que voltou da seleção, foi o Wesley. Cruzamento a gente já sabe, né? É normal dele errar muito, mas ele vinha compensando. Cara, isso precisa ser corrigido, cara. Precisa, porque o cara é um foguete, toda hora passa sozinho. Pô, mano, se ele melhorar 10% só, ele não precisa ser o melhor cruzador, precisa ser o Bernabé, né? Não precisa. Ele não precisa ser o exímio cruzador, mas se ele melhorar um pouquinho, cara, o Flamengo já vai fazer muito gol, porque ele é um avião, ele passa toda hora. Aí ele parece que ele não consegue pegar embaixo da bola, cara. Ele não sabe pegar embaixo da bola, porque toda vez ele chuta chão, né? Ele chuta grama. Chuta chão, E aí, e aí ele compensava muita ultrapassagem, carregava muito bem por dentro, então quando ele tentava carregar por dentro ali aquela bola de 40 metros, né? Arrastando o jogo, encontrando um passe no momento certo. E defensivamente, ele vinha muito bem. Nos últimos jogos, ele tem deixado a desejar, e acho que ontem ele foi o que não foi tão bem assim. Não foi mal. Não posso ser injusto falando que foi mal, porque não foi. O Grêmio também não ameaçou muito. Mas o Wesley, acho que dos titulares, ele foi o pior, digamos assim. Então, para mim, Plata e Wesley.
Fechou. Cara, pra mim, eu vou mudar um pouquinho, obviamente, né, o craque, o primeirão de todos, acho que vai ser o Arrascaeta, o cara, pô, o jogo foi 2-0, 2 gols do cara, né, então vai ter que entrar ali como um dos craques. E o segundo craque, eu tava em dúvida entre o Pulgar e o Alexandro, mas eu acho que eu vou ficar com o Alexandro, cara, porque, mano, é absurdo. Parece que é fácil fazer o que ele faz, cara. O maluco é absurdo, mano. O cara é dono da posição, assim, irretocável, cara, irretocável, assim. Tu não vê o cara fazendo nada demais, mas o cara não erra, pô. O cara é 100% de acerto. Então, assim, partidaça do cara. Então, como geralmente é difícil, né, um lateral aparecer, ainda mais um lateral que ele é mais defensivo do que ofensivo, né? Então, Sim. esse jogo aí eu vou dar essa moral pro nosso mano Alexandre, jogou demais, assim, o fino da bola. E aí, como bagre, cara, então, não achei que foram bagres, assim, porra, acabaram com o jogo, pô, jogaram muito ruim, mas foram abaixo, né? Foram abaixo do que geralmente jogam. Que um é o Wesley, vou concordar com você, foi abaixo. E o outro, cara, eu achei que é o Gerson. Beleza, pô, o cara prende bola, cadencia e tal, mas, pô, prendeu a bola demais, assim, cara, demais. Teve chance de chegar na área e chutar pro gol, não chuta. O Gerson gosta Tem muito chance de de chegar na área e contato, cruzar, não cruza. Ele gosta muito de sustentar contato, o Gerson. Ele gosta muito então, mas aí é até demais, ele tava demorando muito, né, pra soltar. Exatamente. Tipo, eu gosto desse jogo dele, porque ele é um cara que, junto com o Pulgar ali, De La Cruz, né, são os caras que cadenciam o jogo. Pô, fechou um lado, ele protege bem, não perde bola, né? Tu vê que é um cara que dificilmente perde bola. Mas ontem tava segurando demais, cara, demais. Pô, ele recebe uma jogada na entrada da área, só ele chegar chutando. Aí ele pisa na bola, aí o cara já rouba o doce dele, pô, segurou demais. Então ontem eu achei que ele jogou, assim, um nível que não é o nível do Gerson, tá ligado? Ele e o Wesley, tanto é que os 2 gols meio que saem pelo lado esquerdo, né? E é até diferente, né? Não é habitual. Geralmente os gols do Flamengo saem pelo lado direito, né? É o melhor lado do Flamengo, né? É o lado que é mais... Que acho que os movimentos são mais naturais. A galera ali conseguiu são mais associativos ali os mesmo, dois. E tu falou uma coisa do Alexandre, cara, como ele vem jogando bem no Flamengo, né? E da partida dele. Eu acho que ele, no próximo jogo, ele deve até ser poupado, porque ele vem numa sequência boa de jogos, né? Por mais que contra o Tátira ele tenha entrado, ele jogou só 34 minutos, ele jogou todos os últimos 5 jogos do Flamengo, né? E quase todos ele jogou 90 minutos. E ele, em um determinado momento no jogo contra o Grêmio, ele cansou, tanto é que ele começa a ser muito faltoso, né? Acho que ele fez 5 ou 6 faltas na partida toda. E no segundo tempo ele começa a fazer muita falta porque ele acho que não estava conseguindo mais acompanhar, né? A perna dele já estava falhando um pouco. Então acho que nesse próximo jogo contra o Juventude ele deve ficar no banco aí pro Ayrton Lucas. Sim. Um outro cara que precisa, descansar urgentemente é o Léo Pereira, né, cara? Tipo, ele já sentiu no jogo lá contra o Central Córdoba, jogou. No início do jogo ele já sente, cara, já faz cara feia, passa o jogo inteiro reclamando de dor, mas assim, jogou bem, né? Jogou bem. Ele e Léo Ortiz, assim, é bizarro, mas que os dois têm uma facilidade, o Ortiz mais, né, claro, mas os dois acham muito passe, cara. Pô, dificilmente pode estar o time todo ali encaixotado, os dois vão conseguir achar um passe, né, para poder desafogar essa bola ali. Às vezes até são preciosismo demais, né? Demais. Então, tem que dar um bicão pra frente e ficar dando, toquinho de lado e tal. Isso me deixa maluco ainda. 1-0, os 2 lancezinhos desse aí de, em vez de dar um bicão, fica tentando achar lançamento. Zera a bola e organiza o time e sai pro jogo de novo, né? Mas enfim, o Léo Pereira precisa muito descansar. O Danilo já retornou, né, nesse último jogo, foi no banco. Acredito eu que deve começar aí o próximo jogo para dar descanso pro Léo Pereira, né? O Danilo, ele tá no banco. Esse foi esse primeiro jogo, né? Contra o voltou agora, nesse último jogo. Ele não entrou, Não sei se ele já entra como titular. Ele já tá 90 dias, cara. 90 dias sem Danilo. O último jogo do Danilo foi em fevereiro. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer, porque em relação às críticas e essas mudanças, né? Porque contra o Central Córdoba, ele deixou 3 de fora, né? Mas 3 jogadores até bem essenciais. Tem 90 dias não, tá 60 dias fora. Bem essenciais pro Flamengo. E vamos ver o que ele vai fazer, porque eu acho que nesse próximo jogo contra o Juventude, o Flamengo precisa do descanso pro Léo Pereira, precisa dar pro Alexandre, então o lado esquerdo defensivo inteiro praticamente, né? E eu não sei como ele vai fazer também com o meio campo, porque o De La Cruz tem muitos jogos já e ele é um cara que a gente sabe que tem dificuldade física, né? Saúde. De La Cruz provavelmente vai ser poupado nesse jogo também, né? Igual você falou, já tá 8 jogos seguidos, né? 8 jogos seguidos. Eu acho que descansa ele. Já, né?
Descansa ele, mas o Pulgar fica, já que o Pulgar descansou contra o Central Córdoba, né? Descansou, né? Ele entrou no segundo tempo, mas não começou jogando. Mas eu acho que ele poupa o De La Cruz, deve colocar o Alan ali jogando, né, na posição dele ali. Uhum. Aí vai de beijinho, né? Nosso Ayrton Lucas, o homem que só corre. E Danilo, exato. E aí do meio pra frente, cara, o Gerson descansou também contra o Central Córdoba, né? Jogou no segundo e tempo. nesse último jogo também saiu no segundo tempo, exato. Acho que vai jogar Gerson, talvez jogue Varela, né? Apesar que o Wesley também. O Wesley também jogou descansou. 45, né? Contra o Córdoba. Jogou 45 contra o Córdoba. Enfim, mas é isso, é hora de rotacionar. Eu queria. É aquilo também que a gente fala, né, cara? Eu queria ver um pouquinho do Pedro, mas ao mesmo tempo não quero que ele jogue e possa se machucar ali. O Pedro deve jogar no segundo tempo contra o Juventude. Eu acredito que a gente se a gente conseguir construir um placar favorável. Um placar, né? O Pedro ele deve entrar. Contra o Grêmio ele não entrou porque o jogo estava pesado. Sim. Tava pesado lá muita correria do Grêmio, né? O jogo tava pegado. E o Felipe Luiz até responde uma pergunta dessa, né? Perguntaram para o Pedro não entrou, se estava 2-0, e falou, cara, o Grêmio tava dando espaço para a gente contra-atacar. Então eu queria jogador de mais velocidade, né? Exato. Aí eu faça essa transição, não alguém parado lá na frente, né? Isso aí. E, cara, a gente recebeu mais um comentário aqui de reiterismo, né? Impressionante. Olha, a gente já pegou um idoso de vocês. Para pegar esse pro time, só um passe. Nem sei qual é o idoso que ela tá falando. Provavelmente você devia estar falando do Rafinha, né? Mas o Rafinha não tava no Flamengo mais, pô. Foi para outro lugar. O Rafinha foi pro Olympiacos, pô. Aí já esquece. Acho que só pode ter sido ele, né? Esquece. Nem aplicável para tal, O último jogador, né? acho que o São Paulo tirou daqui de fato foi o Everton Motorzinho, e a gente agradeceu, pô. Que a gente, quase embalou para presente. Valeu aí, brigadão, então, tamo cara, junto. Pra gente arrematar isso aí, próximo jogo do Flamengo em casa, né? Inclusive, cara, isso é legal de falar. O Flamengo tá em primeiro lugar lá com 7 pontos e teve 2 vitórias fora de casa, né? Na sequência. Ganhou de Vitória e ganhou agora do Grêmio. Exato. E agora tem 2 jogos em casa, né? Na verdade, 3, porque você pega o Juventude em casa, jogo de mando do Flamengo, né? Aí no final de semana você encara o clássico contra o Vasco, que o mando é do Vasco, mas vai jogar no Maracanã, né? Exatamente. Finalmente saiu o acordo lá para jogar no Maracanã, e depois você joga contra Corinthians, também no Maracanã, com o mando do Flamengo, só que antes do Corinthians viaja lá pro Chile, né? Mas o time até que deve ficar descansado um pouco, porque o jogo contra a LDU é dia 22, né? E o jogo contra o Corinthians é 27. Então, vai ter 5 dias para descansar, vai ter né? 5 diazinhos aí legal para descansar e a gente ir para esse jogo contra um time que a zaga a linha de zaga tem ido muito mal e a proteção a essa linha de zaga tem ido muito mal, né? O sistema defensivo do Corinthians não está funcionando. Então é um jogo, exato, por mais que seja perigoso, porque o Depay o Vasco... excelente jogador e o Yuri Alberto também está metendo muito gol e gosta de fazer gol contra o Flamengo, né? A gente é um time muito melhor. O Vasco até vem embalado, né? Só que ele enfrenta o Ceará amanhã, né? Lá na casa dos caras. E aí, dependendo disso, né? Se sair com uma vitória... Não é um jogo tão ruim pro Vasco. O Ceará tá abaixo, né? O Vasco tá embalado. Se conseguir uma vitória contra o Ceará e o Flamengo conseguir uma vitória contra o Juventude, cara, é um clássico ali meio que para disputar a liderança, né, do Campeonato Brasileiro. Vai ser interessante esse clássico aí. E o Flamengo... O Flamengo tem mais time, claro. Né, em cima do Vasco, né? Um mêsinho atrás aí. 2 vitórias em cima do Vasco. O primeiro jogo foi mais complicado. E acho que nos últimos 30 jogos, né? Só tem acho que 2 vitórias do Vasco, uma coisa mais, assim, né? 33, se eu não me engano. 33 jogos. Isso aí. Então, o que é só para voltar lá a falar dessa parte da tabela do Flamengo, né? Então, o Flamengo hoje está na liderança e tem uma tabela agora positiva, né? A favor aí, os próximos 3 jogos, os próximos 9 pontos. Então, tabela positiva que vai jogar em casa, né? Exatamente. Contra times assim. Os 3 times são considerados ali... Os 3 não, porque o Corinthians até tem um elenco ali, mas também não tá jogando nada, né? Então, tem uma tabela positiva aí o Flamengo para enfrentar nas próximas 3 rodadas. E o nosso concorrente direto, hoje, né, o Palmeiras, deixa eu ver como é que tá os jogos do Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Internacional, lá em Porto Alegre. Jogo difícil para o Palmeiras, na quarta-feira. Né? Jogo bem difícil. O Palmeiras é meio freguês do Inter, né? E o Inter tá jogando bem, né, cara? Ainda mais em casa e tal. Então, provavelmente, jogando como poupou uma galera no Beira-Rio, e o Palmeiras é freguês do Inter.
Sim. E o Internacional até agora não venceu, né, cara? Então com certeza vai mandar time completo, né, para jogar esse jogo aí. Aí logo depois, na sequência, o Palmeiras joga lá no final de semana contra o Fortaleza lá também, na casa dos caras, né? E aí depois, a outra rodada, o Palmeiras pega o Bahia em casa, que também, teoricamente, é um time difícil, né, cara? Um time qualificado. Então, nessas próximas 3 rodadas ali, o Flamengo tem uma tabela mais fácil, né, ou melhor, enfim, aí depende de como cada um considera, né, do que o Palmeiras, né? Exatamente, cara. E o Mengão, né, no finalzinho de abril agora, né, a gente pega esse jogo contra o Vasco, e mês que vem a gente já tem outro clássico, né, que é contra o Botafogo. Botafogo, E numa sequência também favorável, porque vão ser 4 jogos em casa que o Flamengo vai ter, tendo esse jogo contra o Botafogo aí no meio, né, porque pega Bahia dentro de casa, depois pega a LDU pela Libertadores em casa, depois o Botafogo em casa pelo Brasileirão e o Botafogo da Paraíba em casa pela Copa do Brasil. Então, teoricamente, jogo sem desgaste de viagem, né? Ah, tá. Esse já é o jogo da volta, né? Jogo da volta contra a LDU. Então, e tu acha que o Felipe vai descansar nesse jogo da ida? Vai mandar um time mexidão contra o Botafogo da Paraíba? Contra o Botafogo da Paraíba, sim. Acho que contra o Botafogo da Paraíba. A ida, né? A ida, porque o primeiro jogo é lá na casa dos caras. Teoricamente, um jogo muito tranquilo pro Flamengo, pô. Se a gente não tem como jogar com time misto contra o Botafogo da Paraíba também. Cara, então, eu concordo com isso, cara. Eu acho que o Central Córdoba foi Córdoba, porra, aí esquece. Aí não tem como a gente mas eu acho que ele foi um acidente foda. de percurso, cara. Não, ali foi um acidente de percurso. Porque mesmo, tudo bem que o time... A gente falou isso no vídeo, né? O time jogou mal, mas acho que o time jogou mal condicionado ao placar que os 2-0 ali, uma cabaçada do Léo Pereira e uma cabeçada que o cara também cabeceia sozinho, né? Então o jogo ficou condicionado e o Flamengo acabou jogando mal por conta disso. Mas se a gente, cara, com o elenco que o Flamengo tem, se não cara, qual a vantagem de você ter um bom elenco? Se você não pode usar os caras, né? Não, tipo, se você não pode, eu não digo nada de um time todo reserva contra o Botafogo, por exemplo, porque aí é muito arriscado. A gente tem time para botar muitos jogadores reservas e poder ganhar do Botafogo, para mim sim. Mas se a gente não pode poupar aí 3, 4 jogadores, aí, pô, não tem condições. Porque assim, de fato, contra a LDU não tem como. Contra a LDU tem que ser o time completo. A gente já perdeu pro Central Córdoba. E a gente tem que somar pontos lá, cara. Porque agora a gente perdeu pro Central Córdoba, né? A gente tem que ir lá pra LDU, tipo assim, pra arrumar ponto mesmo. Tem que zerar essa diferença, né? Porque assim, a gente conseguiu vencer do Táchira fora, e aí já tinha sido muito bom, uma vitória fora de casa. Era para ter vencido dentro de casa um confronto fácil, somar os 6 pontos e jogar contra a LDU, não tranquilo, porque a gente tem que ir lá para ganhar o jogo. Mas jogar contra a LDU, né, nós torcedores, tendo a consciência de que é um jogo difícil e que um empate como resultado... Muito, né? Não, e um empate como resultado seria bom, porque é um jogo que não é uma altitude absurda, mas é uma altitude, né? E um time que consegue bons resultados na Libertadores jogando em casa. Sim. Mas agora é o jogo mais difícil. É o jogo mais difícil. Pressionado porque a gente zerou, perdeu o jogo fácil em casa. Exato. É o jogo mais difícil da chave do Flamengo ali, né? Para o Flamengo, no caso. Era o jogo lá, né? Contra o LDU. Mas como a gente perdeu em casa, agora é um jogo que tem que ir lá para pontuar. Teoricamente, era o jogo que, assim, você tem que perder um jogo, é isso aí, né? Agora não, agora tem que ir lá para pontuar. Pra buscar empate, vitória. A gente tem 3 pontos, o Central Córdoba e a LDU tem 4. O Deportivo Táchira ainda não pontuou, né? Então o Deportivo Táchira pega o Central Córdoba agora também pressionado, né? Porque 0 pontos perder o outro jogo já. Mas assim, cara, eliminado. O Central Córdoba vencer o Táchira também não é nada de outro mundo, né? Tu viu que o time joga organizadinho ali, os dois têm a mesma equivalência de força, assim. Eu pelo menos achei, tá? Achei os dois times... Na verdade, eu achei o Táchira até um pouquinho pior do que o Córdoba. Achei o Córdoba mais organizado, né? Tipo, como time, né? Quando tiveram a posse, conseguiram trocar passes. Quando o time teve perna também, né? Conseguiram trocar bons passes. Então, assim, né? Não é nenhuma assombrosidade se a gente falar do Central Córdoba ganhar o Táchira, né? Cara, mas é foda, porque assim, a gente sai com uma frustração do caralho, né? Porque a gente tinha falado, esse time Central Córdoba, nos últimos 10 jogos só ganhou 2, né? Perdeu 4 e empatou 4. Aí logo depois do jogo contra o Flamengo, os caras pegaram o Huracan em casa e perderam o jogo. Então, porra... Perdeu, né?
É foda. A gente falou no jogo lá, mas Entendi. frustração total por causa dessa derrota. Mas, ó, por exemplo, vamos pensando nesse cenário, né? Vamos pensar aqui o próximo jogo. Flamengo e LDU. Vamos supor que o Flamengo nem vença, tá? Empate. Vamos lá, empate. A LDU vai para 5 pontos, o Flamengo vai para 4. E se o Tátira vencer o Central Córdoba ali, fica com 3, né? Aí fica LDU com 5, Flamengo e Central Córdoba com 4 e Tátira com 0. O problema é se o Central Córdoba ganhar a Tátira, né? Que aí pula para 7 e aí deixa meio que LDU e Flamengo no bolo ali. Cara, o Flamengo tem que ir lá para ganhar. Para não sofrer, né? Para não sofrer, tem que ir lá e ganhar. A gente tem time para vencer, cara. Tem, pô. Tem. O time do Flamengo tem que jogar, né? Tem jogado bem. O jogo contra o Central Córdoba, eu sei que fez muita gente, não deu nem um passo atrás, né? Fez muita gente dar um pulo para trás, achar que acabou, o Flamengo era só time de estadual. Pô, já tinha gente pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Esqueceu o desempenho do cara nesses últimos jogos, né? Pô, a gente, com todo respeito ao Inter, que é um excelente time, a gente jogou muito melhor que o Inter, pô. Poderia ter saído com a vitória. O Inter deu um chute a gol, pô. Uma finalização no gol, né, na verdade. Então, assim, a gente jogou muito melhor que o Inter, a gente jogou muito melhor que o Grêmio, fora de casa, a gente jogou melhor que o Vitória e venceu, a gente jogou melhor que o Tátira. Foi um jogo complicado, mas a gente criou muitas oportunidades, era para ter vencido mais de 1-0. O jogo contra o Central Córdoba foi um jogo, de fato, que foi atípico, e aí eu acho que pela questão psicológica. E o condicionamento do jogo ali em 2-0, os jogadores não conseguiram manter a cabeça em campo para a gente poder vencer. Mas estou confiante que a gente vai conseguir bons resultados aí nas próximas partidas. Não sei se você também acho. mais uma consideração aí, né, cara, para fazer. Não, acho que a gente pode fechar por aqui. Em relação aos próximos jogos ou alguma rodada do Brasileirão, né? Lembrando para a galera que amanhã já tem jogo, né? O Vasco já joga amanhã. Para quem joga Cartola aí, não é um jogo válido, tá? Para a rodada do Cartola, porque é um jogo que começa terça-feira contra o Ceará no Castelão. Então, só os jogos da quarta-feira. E Mengo Tengo estará presente no Flamengo e Juventude no Maracanã. Boa. É isso. Então, só pra galera também, isso é importante, né? Então, obviamente não vai ter live, mas no dia seguinte a gente aparece aqui com um videozinho pra falar da rodada, né? Vamos da rodada de maneira geral. Cara, a gente vai avisar. Dessa vez com áudio. Dessa vez com eco. A gente vai avisar, cara, se vai ser live, se vai ser vídeo, né? A gente vai fazer um videozinho no Instagram pra galera poder chegar lá. Mas de qualquer forma a gente vai deixar o link ou da live ou do vídeo, né? Que vai sair aí, que a gente sempre coloca um cronômetrozinho, né, nos nossos vídeos aí pra galera. Sim, um famoso predict. Exatamente. Então é isso, rapaziada. Pô, agradecer muito a presença da galera aí. Meu mano Pé de Coco, que fez a boa, avisando que o animal aqui tava sem áudio. Mas, cara, é foda. O OBS me fudeu muito, porque eu cliquei ali, botei propriedades e selecionei a mesma coisa que já tava. Simplesmente ele voltou. Então, assim, agradecer mesmo esse toque aí de que tava sem áudio. Inclusive, a gente vai, pra galera que tá vendo aí, vai ver o vídeo depois, né? A gente vai privar a live, né? Porque ficou sem áudio, obviamente. Vai lançar o vídeo dessa parte que teve áudio aí, né? Pedir perdão aí pela falha técnica. A gente falou mais do Flamengo, na verdade, né? Acabou que a rodada vai ficar para trás, mas pedir perdão pela falha técnica aí, rapaziada, e agradecer quem chegou, né? Agradecer quem vai estar vendo aí depois também, quem vai estar assistindo o vídeo, né? Nesse momento. E falar agora aqui, para essa nossa hater aí que aparece toda a live hateando a gente, Arrascaeta craque, a gente ama o uruguaio e o cara vai voltar a jogar bola pro seu desespero. E aí acabou, filho, acabou. É isso. Acabou. Aí a imprensa vai ter que de novo aparecer aqui como todo ano, falar, não sei quem é melhor que a Arrascaeta. Aí, não tem jeito. Todo ano tem isso, né? Todo ano tem essa discussão aí. Mas todo ano ele vence, né? Rapaziada, contra tudo, contra todos. A gente fica por aqui. Mengo Tengo. Né? Saudações rubro-negras e beijos. Vamos nessa. Valeu. É Mengo Tengo, no meu Tengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. É Mengo Tengo.